Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula, como em muitas aulas, eu trouxe aqui para vocês uma novidadezinha, um truquezinho aqui que tem no Power BI, que é para você conseguir usar um botão de liga e desliga para criar um filtro no seu Power BI. Então, por exemplo, nesse momento, estou vendo aqui as vendas da empresa, só que somente das lojas físicas. Agora, se eu clicar aqui no botão para desligar, essa opção de lojas online, na verdade, que eu estava vendo, agora eu estou vendo vendas de lojas físicas, agora estou vendo vendas de lojas online e assim por diante. Então, é uma espécie de filtro, só que fica muito mais visual quando você tem, por exemplo, duas informações que você quer trocar entre elas. Então, para começar, não esqueça de sentar o dedo aqui no like se você gosta desse tipo de conteúdo, dessas dicasinhas muito legais para você conseguir incrementar e melhorar os seus dashboards. Então, senta o dedo aqui no like e não esqueça de pegar o material que está aqui na descrição para você conseguir praticar junto comigo todo o passo a passo. Vou deixar a planilha disponível aqui na descrição do vídeo e, sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, vamos lá. Então, só para a gente se familiarizar muito rápido aqui com as bases de dados que a gente tem, vai ser uma base de dados com histórico de vendas da empresa. Então, a gente tem essa tabela aqui, que é a tabela de vendas, tem a tabela com histórico de devoluções dos produtos e tem outras tabelas menores, com informações do cadastro de produtos da empresa, dos produtos que a gente vende aqui na empresa, cadastro das lojas, cadastro dos clientes e assim por diante. E aqui dentro da tabela lojas, a gente tem a informação do tipo da loja, se é uma loja física, aquela loja onde a gente vendeu, ou se é uma loja online. Então, o filtro que a gente quer aplicar lá no nosso dashboard essencialmente é ver se o tipo da loja é física ou se é online. Se for física, mostrar só as vendas de lojas físicas. Se for online, mostrar só as vendas de lojas online. Então, vai depender do que a gente vai ter selecionado aqui. Show! Agora, a pergunta de milhões. Como é que eu faço para criar esse botão de liga e desliga? Bom, esse botão, na verdade, ele é um visual personalizado. O que é um visual personalizado? Visual é qualquer gráfico, tabela, enfim, que a gente tem aqui para criar no nosso dashboard. Só que a gente tem os gráficos padrões do Power BI e tem os visuais personalizados que a gente pode instalar, que a gente pode baixar. Como é que a gente faz para baixar então? Primeiro, vou apagar tudo que está escrito aqui. Então, tanto isso aqui que eu criei no gabarito, que é para mostrar se é online ou se é físico, quanto esse botãozinho aqui, vou apagar também. E aí vamos criar aqui do zero. Beleza, primeiro, para criar um novo visual, para, na verdade, baixar um novo visual que não existe no Power BI, a gente tem que vir aqui em mais visuais. Beleza, e aí, ou você pode vir aqui em mais visuais, ou você pode clicar aqui para ver todos os gráficos, e aqui embaixo vai ter também a opção de obter mais visuais. Show de bola. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui? Dentre os visuais, você vai ter dezenas aqui, talvez centenas de opções de gráficos diferentes para baixar, e aí você vai procurar por um que se chama, se eu botar aqui, ou você vai pesquisar por Switch, ou você vai pesquisar por Toggle. Esse visual aqui ele vai ter os dois nomes. Então, esse aqui, ó, Advanced Toggle Switch Button. Toggle Switch, beleza. Que é o botão de liga e desliga. Então, você basicamente vai clicar aqui nesse botãozinho de adicionar, e aí clicando aqui em adicionar, ele já vai ser baixado aqui para o seu Power BI, mas você não precisa baixar ele. Por quê? Porque eu já deixei disponível esse gráfico aqui no arquivo para você conseguir utilizar sem precisar baixar. Então, para você acessar essa lojinha, digamos assim, de gráficos gratuitos, você precisa ter uma conta no Power BI, que a gente já ensinou aqui no canal a criar de graça, mas para você não ter o trabalho de ficar baixando nem nada do tipo, eu deixei aqui na descrição do vídeo, né, que tem o arquivo da aula de hoje, já deixei esse visual instalado para você no arquivo. Então, você não precisa baixar nada a não ser o arquivo dessa aula. Então, vamos lá, vou clicar aqui embaixo para criar ele. E como é que ele vai funcionar? Essencialmente, a única coisa que a gente precisa preencher nele a gente vai precisar colocar, né, qual é o campo que eu quero filtrar. Então vamos lá, vou clicar aqui nessa parte de colocar os campos dele, e o campo que eu vou querer colocar vai ser lá da minha tabela de lojas, o tipo da loja. Beleza. Só que o tipo da loja, por enquanto, primeiro, vamos só redimensionar esse negócio aqui, e à medida que você vai redimensionando, ó, ele vai se ajustando. Só que se eu clicar aqui para ligar ou desligar, por enquanto ele não faz nada, porque eu não falei para ele quais são as duas possibilidades. Eu tenho que falar para ele o que o ligado significa e o que o desligado significa. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vou vir aqui, ó, na guia exibição, habilitar essa parte de formatação. Vou abrir a formatação aqui desse meu visual. E aí, nessa formatação do visual, a gente vem aqui nessa opçãozinha de switch. Na opção de switch, eu tenho que preencher o que eu quero que seja considerado como valor no ligado e o que eu quero que seja considerado como valor no desligado. O que eu quero filtrar no ligado e o que eu quero filtrar no desligado. Então, por exemplo, imagina que no ligado eu quero filtrar as vendas online. Só que aí um detalhe, você tem que... Tá vendo que está escrito aqui Exact Match? Ou seja, você tem que escrever exatamente igual ao que está lá na sua tabela. Então, na minha tabela está aqui
vendas físicas, está escrito física com acento, no singular, e online também está aqui. Tem que escrever igualzinho. Então vamos voltar aqui. Então no ligado eu vou colocar online, no desligado eu vou colocar física com acento. Beleza. Olha só, agora nosso botão já está funcionando. Quando eu ligo aqui, ele já marca as vendas online. Quando eu desligo, ele marca as vendas físicas. Só que, alguns detalhes, por exemplo, eu quero conseguir visualizar exatamente o que ele está mostrando ali. Então, quando eu ligar, eu quero que ele mostre escrito em algum lugar que são vendas online. Quando eu desligar, eu quero que ele mostre que são vendas físicas. Uma forma da gente fazer isso é através do título aqui, ó, esse switch title, tá vendo? Então, esse switch title eu posso colocar um título para quando ele estiver ligado, um título para quando ele estiver desligado. Então, o ligado eu posso colocar, por exemplo, online, o desligado eu posso colocar físicas. Ó, físicas, online, está escrito aqui em cima, bem pequenininho. Só que o título aqui em cima não fica tão visual, ele fica muito miudinho. Se eu tentar aumentar, ele vai acabar ocupando muito espaço no meu dashboard, então eu não quero aumentar mais o meu gráfico para não ter que mexer muito aqui. Por exemplo, se eu tentasse aumentar a fonte dele, ia faltar espaço. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou desligar esse título aqui. Então, eu vou simplesmente tirar aqui esse título, vou desativar ele. E o que a gente vai fazer, basicamente, é colocar uma caixa de texto. Uma caixa de texto que vai ser dinâmica, que a gente vai mostrar agora. Vamos lá. Bom, para colocar a caixa de texto, a gente tem que vir aqui na guia Inserir, aqui em Caixa de Texto. Nessa caixa de texto, deixa eu só chegar um pouquinho para cima. E nessa caixa de texto, eu vou colocar, por exemplo, aqui tipo loja. Beleza. E aí eu só vou selecionar aqui com o atalho Ctrl A e vou aumentar o tamanho da fonte para ficar bem visual aqui. Então, aumentei o tamanho da fonte, vou trocar a fonte aqui para, por exemplo, essa fonte DIN é uma fonte que eu acho bonita. O que mais? Acho que tá ok assim. Talvez dê para aumentar um pouquinho o tamanho do texto só para ficar mais visual ainda. Beleza. Só que além disso, além do tipo da loja, eu tenho que colocar justamente qual é a loja selecionada. Ou seja, quando estiver ligado, eu tenho que mostrar aqui escrito online. Quando estiver desligado, eu tenho que mostrar aqui tipo loja física. Tá. Agora, como é que eu vou conseguir fazer isso? Bom, a gente tem uma fórmula no Power BI que verifica qual é o valor que está selecionado atualmente em uma coluna. Então, por exemplo, aqui, qual é a coluna que a gente está filtrando? É a coluna tipo da nossa tabela lojas. E aí a gente tem dois valores possíveis, ou física ou online. E aí a gente tem justamente a opção de usar uma fórmula que verifica qual é o valor que está selecionado naquele momento. Nesse momento, qual é o valor que está selecionado? Lojas físicas. Por quê? Porque o desligado a gente definiu que ia ser física. Lembra aqui, ó. Se eu voltar aqui no switch, ó, desligado, ou seja, valores quando estiver desligado é o física, valores quando estiver ligado é online. Então, nesse momento está ligado o física. Então, tinha que estar escrito aqui física. Se eu ligar, ele tem que trocar aqui para online automaticamente. Então, eu vou apagar, não vou escrever nada manualmente e a gente vai criar uma nova fórmula. Então, eu vou vir aqui na parte da tabela, vou clicar com o botão direito e vou vir em nova medida. A gente vai criar uma nova fórmula aqui, uma nova medida. Essa nova medida, eu vou chamar ela aqui, por exemplo, de valor selecionado. E aí, o nome da fórmula que verifica qual é o valor que está selecionado é a fórmula Selected Value. Olha só, essa fórmula Selected Value, ela verifica de uma coluna qual é o valor que está selecionado naquele momento. Bom, ele pergunta assim, Alon, qual é a coluna que você quer verificar o que está selecionado nela? É a coluna tipo da loja, lembra? Ó, coluna de tipo. Ó, se ele não estiver reconhecendo aqui, às vezes ele dá um bugzinho. Deixa eu fechar a fórmula aqui. Selected Value. E vou colocar aqui tipo. Agora reconheceu, às vezes ele dá um bug. Beleza. Então, coluna tipo lá da tabela de lojas. Fechei o parênteses e posso dar um Enter aqui agora. Vou dar um Enter. Essa fórmula, na verdade, ela tem até um valor alternativo. Olha só, você pode colocar vírgula. Ela tem um valor alternativo. O que é valor alternativo? Se não tiver nada selecionado daquela coluna, ou seja, não selecionei nem lojas físicas, nem lojas online, o que eu quero escrever? Bom, se eu não selecionar nada, quero escrever, por exemplo, aqui entre parênteses, todas as lojas. No nosso caso, a gente não vai conseguir estar sem nada selecionado, porque nesse caso desse botão, a gente falou, se estiver ligado é online, se estiver desligado é física. Então, no geral, a gente sempre vai estar com alguma opção ligada, mas se por algum acaso a gente, sei lá, deletar o botão e não quiser mais, vai aparecer aqui todas as lojas, tranquilo? Agora, se tiver selecionado alguma coisa, ele vai mostrar o que tiver selecionado naquele momento. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e colocar aquela medida dentro dessa caixa de texto. Como é que a gente faz isso? Clicando na caixa de texto e vir aqui em adicionar um valor, tá vendo? Adicionar um valor dinâmico. Então você vai clicar aqui e você vai escrever
ele pergunta aqui, como é que você calcularia esse valor? Bom, não preciso calcular, eu já tenho esse valor. Então você vai escrever o nome da medida, ó, valor selecionado. E aí ele vai localizar aqui para você o nome da medida, valor selecionado. Se ele não localizar, fecha isso aqui e abre de novo, que às vezes ele dá um bug. Então, ó, valor selecionado, clica aqui nele, beleza, olha só, agora vou dar um ok aqui, deixa eu ver se eu consigo... Putz, sumiu ali o botão de ok, deixa eu ver se eu consigo clicar ali, dei um enter aqui, show. Ele mostrou online bem pequenininho, eu vou só deixar da mesma fonte do resto. Então deixa eu só, acho que era a fonte 32, é letra DIN. Então olha só, tá lá, tipo da loja online, se eu desligar, loja física, olha que maneiro. Então a gente consegue colocar um campo dinâmico aqui também. O que mais dá para ajustar aqui? Por exemplo, dá para ajustar a cor do botão ligado e do botão desligado. Eu vou clicar aqui nele, vou clicar aqui em Switch, e aí você pode colocar qual é a cor que você quer. Se ele fique ligado, se ele ficar ligado, vou colocar, por exemplo, esse azul combinando com o nosso dashboard, e o desligado você pode colocar outra cor, sei lá, um vermelho da vida, não sei se vai ficar legal, provavelmente não necessariamente. Ficou ok, mas não sei se combina tanto assim. Mas aí você pode escolher à vontade lojas online ou lojas físicas. Lembrando, aqui a gente a princípio não vai conseguir... Alon, se eu quiser mostrar todas as lojas desse formato aqui, a gente não conseguiria. O que você pode fazer, se você quiser, por exemplo, não, Alon, eu não quero filtrar lojas online ou lojas físicas. Ou eu quero mostrar tudo, ou eu quero mostrar só as lojas online. O que você poderia fazer? Você poderia voltar aqui nos seus filtros, ó, e falar que quando estiver ligado vai ser lojas online, quando estiver desligado não vai ser nada. E aí, olha só, se eu vier aqui e desligar, ele vai mostrar todas as lojas. E se você ligar, ele vai mostrar somente as lojas online. Então, você que vai escolher aqui, a única coisa que você tem que ter em mente, obviamente, é que esse botão aqui ele funciona para dois cenários. Ou cenário A ou cenário B, você não consegue colocar um cenário C aqui. Então, eu vou voltar aqui para mostrar quando tiver desligado o valor das vendas das lojas físicas. E agora você tem esses dois cenários para você brincar como você quiser, que fica muito maneiro aqui dentro do dashboard. Eu já cheguei a fazer botão de liga e desliga, só que eu fiz trazendo uma imagem, literalmente uma foto de um botão de liga, uma foto de um botão de desliga para fazer outras coisas. Por exemplo, trocar de aba, trocar de gráfico, que fica bem legal. Só que, putz, assim, para filtro, já é uma forma nativa do Power BI. Na verdade, você consegue importar esse visual. E você não precisa ficar tendo que, por exemplo, trazer uma foto de um botão ligado e uma foto de um botão desligado, que eu já fiz isso, e aí fiquei alternando com esse painel de indicadores que a gente tem aqui na guia exibição, que dá muito mais trabalho, assim ficar bem visual. Então eu espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo. Se você gostou, senta o dedo aqui no like e comenta a nossa famosa hashtag até o fim, Alon, que é a galera que sempre chega até o final, sempre comenta. E me diz aqui se você quer mais conteúdo, mais dicas, mais truques sobre gráficos personalizados, que, cara, sinceramente, nessa lojinha aqui de gráficos gratuitos do Power BI, tem muita coisa maneira. Então, sinceramente, quero saber a sua opinião. Me deixa aqui nos comentários se você quer saber mais sobre gráficos personalizados, que a gente traz mais conteúdo aqui no canal. Aqui na descrição do vídeo, lembrando que eu sempre deixo o link de um mini curso gratuito para você aprender ainda mais sobre Power BI, para você ficar fera nessa ferramenta. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Sem mais delongas, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.